Aleluia. Essa é a quinta matéria do curso de treinamento de líderes, nosso CTL, e essa é a quinta aula. Então, tudo número 5 agora. E nessa quinta aula nós vamos meditar a respeito de um evento que aconteceu no Velho Testamento. E nós vamos tirar preciosas lições de liderança, mas acima de tudo nós queremos realçar um ponto central, qual deve ser de fato a abordagem, a maneira como o líder do Novo Testamento lida com a congregação. Amém? Então, os eventos que são narrados, nessa ocasião, eles vão acontecer no final dos 40 anos. No final dos 40 anos, depois que o Senhor já tinha... Os irmãos conhecem a história, não é? Logo no começo da peregrinação, eles chegaram num lugar chamado Cades Barneia, e ali Deus permitiu que Moisés mandasse os espias para ver a terra. Deus não precisa de espiar coisa alguma, Deus permitiu que eles fossem. E eles voltaram então, e 10 tiveram aquele relatório negativo, e aqueles 10 influenciaram toda a nação, e de maneira que o povo foi incrédulo, e eles, apesar de terem sido libertos da escravidão do Egito, não entraram em Canaã. Ou seja, aquela geração nos fala do crente que é salvo, ele é salvo da condenação, mas ele fica no meio do caminho. Ele nunca consegue desfrutar da vida abundante. Canaã não simboliza o céu. Canaã simboliza a vida abundante, a vida do crente vencedor. Lamentavelmente, muitos são salvos do Egito, mas morrem no deserto. E por que acontece isso? Por causa de incredulidade. Mas agora, depois de 40 anos, ou 38 anos, quase 40 anos, tem uma nova geração. E essa nova geração chega também a um momento ali de teste. Aconteceu algo muito drástico, muito severo, que agora vai impedir Moisés de entrar na terra. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Vamos ler na palavra de Deus? Amém? Números capítulo 20, verso 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele fale a rocha, e dará a sua água. Observa que Deus dá as instruções para Moisés. Eu quero que você observe, porque eu vou falar justamente dessas instruções. Elas são os pontos da nossa meditação aqui. Olha o que Deus diz para Moisés. Então, não tem água, vocês estão com sede, eu vou providenciar água para vocês. Então, Moisés, faz o seguinte, olha o que ele diz: toma o bordão. Essa é a primeira coisa. Toma o bordão. Segunda coisa, ajunta o povo, a congregação. Terceiro, toma Arão, teu irmão. Arão é o sumo sacerdote. E 4, fala a rocha. 4 coisas. Fala a rocha. E a rocha dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor. A primeira coisa que você precisa, eu até sublinhei aqui, não está sublinhado na sua Bíblia, nem na sua apostila, mas eu sublinhei porque eu quero que você faça o mesmo. Porque que bordão é esse que Moisés tinha que pegar? Porque se você lê o texto rapidamente, e você lê, você lê o texto do Senhor dizendo: Moisés, toma o bordão. Imediatamente, qual bordão que vem à sua mente? O dele, aquele que ele usou para abrir o Mar Vermelho, aquele que ele usou para ferir o rio Nilo, transformar em sangue, aquele que ele trazia consigo. Nós pensamos nisso. Mas aí então o Senhor explica melhor qual é o bordão. E o Senhor diz:
pega o bordão que está diante do Senhor. Então, tinha um bordão, uma vara, que estava com Moisés. Tinha uma que estava diante do Senhor. Qual que é a diferença das duas? Essa é a chave espiritual. É você compreender que tem dois bordões aqui. Ok? Então pega essa que está diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Com qual bordão, irmãos? Então você tem vendo que tem 2 bordões aqui. Tem um bordão que estava diante do Senhor e tinha um bordão que é o de Moisés. Deus mandou usar qual bordão? O que estava diante dele. Mas esse bordão que estava diante dele, em algum momento ele falou para usar para ferir a rocha? Não, ele mandou só pegar o bordão. Não mandou usá-lo para ferir. Mas Moisés, provavelmente ele pegou o bordão que estava diante do Senhor, mas na hora que ele foi colocar diante da rocha, ele usou qual bordão? O dele. O dele. Ok? Só estou te mostrando isso no texto, porque se você tem clareza disso, aí fica fácil agora de eu fazer a aplicação devida para você. Ok? Moisés então pegou o próprio bordão e feriu a rocha e saiu água. Isso é extraordinário. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não cresces em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Oh, esse dia foi um dia realmente difícil para Moisés. Então aquele povo estava peregrinando já por 40 anos, mas ainda continuavam reclamando. Que coisa terrível é a carne, né? Continuavam murmurando. Então a murmuração, ela é a maior evidência de alguém que está na carne. Lembra que eu falei para você que a carne tem esse tripé, a lei tem esse tripé, lembra? Que é a justiça própria, que é o merecimento. É o primeiro, lembra de eu te falar? É o merecimento, depois produz o quê? Orgulho, soberba, que resulta em quê? Rebeldia, rebelião. Mas tudo começa com o tal do merecimento. Você consegue enxergar uma conexão entre murmuração e merecimento? Dá para perceber a conexão? Entende a lógica? Entende a lógica? Se você tem mais do que merece, você reclama? Mas se você é muito bom e tem menos do que merece, qual que é a sua atitude? Então, quanto mais justiça própria, mais murmuração. Quanto mais você entende que recebe graça, mais louvor. O louvor é o oposto da murmuração. Quando você percebe que Deus tem te dado além da medida, meu Deus, o Senhor me tem dado tanto. Quem sou eu? Quem é a minha família? Quem é o meu povo? Como diria Davi, né? Quem sou eu? Estou recebendo demais. Então, quando você tem essa postura, o resultado é louvor. Mas quando você se acha uma pessoa importante, eu acabei de chegar agora, ninguém me dá atenção, ninguém me ofereceu um lugar especial, ninguém me deu uma água especial, porque eu sou uma pessoa importante. Como ele merece muita coisa, ele é cheio de reclamações, reivindicações, murmurações. Entende? Então você quer se... Por que o louvor é tão importante? Porque o louvor te protege da justiça própria. Quanto mais você louva, mais protegido você fica. Entende? Então louve até quando você quer reclamar, louve. Quando a sua carne quer reclamar, louve. Porque toda vez que você reclama, você está dizendo que você quer o que merece, e não favor imerecido. Eu só quero o que é justo para mim. Agora eu não quero o que eu mereço, eu quero o que Jesus merece. Eu quero o que Ele conquistou para mim. Por isso, Salmo 34, um dos meus salmos prediletos: em todo tempo bendirei o teu nome. Teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Continuamente, não importa a circunstância, eu vou louvar. A coisa está preta, eu vou louvar. Por quê? Murmuração desperta justiça própria. Mas qual, pastor, o problema de despertar justiça própria, o merecimento? O problema é que merecimento, justiça própria é sinal de alguém que vive na lei. E quem vive na lei está sujeito a quê? Você está me entendendo agora. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero saber disso na minha vida. Eu quero favor na minha vida. Agora, não há favor do lado aqui da lei. Não há favor aqui. Só há favor na graça aqui. Entende? Então, dê graças por tudo.
Senhor me tem abençoado, aleluia. Reclamar do quê? Eu tenho mais do que o Senhor. Eu não merecia nada do que eu tenho. O Senhor tem me dado muito além, aleluia. Quanto mais eu ajo assim, mais favor eu recebo de Deus. Eu estou te ensinando uma coisa que é extremamente prática. Estou te ensinando a raciocinar de maneira neotestamentária. Você entende? É um raciocínio, é uma abordagem, uma maneira de você ver. Não me parece tão complicado, mas demora a pegar o jeito. Demora, porque precisa de revelação, precisa de luz de Deus. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo aqui? Então, o povo então começou a reclamar, não tinha água, e diante daquela situação, Deus não condenou o povo, porque não tem, veja bem, o Senhor, é claro que a murmuração, ela agride a santidade de Deus, não é? Obviamente, mas Deus, Ele também nos ama, Ele está vendo que não tem água, Ele quer te dar água, Ele quer te suprir. Então Deus provê uma maneira da sua liderança, que era Moisés e Arão, abençoar a congregação, o povo. E Deus então fala 4 coisas para Moisés. Primeiro, o Senhor mandou Moisés pegar o bordão. Segundo, mandou que Arão estivesse junto. Terceiro, ajunta a congregação. Quarto, fala a rocha. Fala a rocha. 4 coisas. Essas 4 coisas nos falam de princípios espirituais muito sérios. Alguém pode dizer, pastor, esse evento aconteceu mais de uma vez, né? Porque você certamente já ouviu falar que Moisés feriu a rocha. Só que o que nós lemos aqui aconteceu no final dos 40 anos. Mas esse evento, ou um evento parecido, tinha acontecido no início dos 40 anos. E no início dos 40 anos, logo no início da peregrinação, foi diferente a orientação que Deus deu. Está lá em Êxodo 17, verso 3. Diz assim, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel. Veja, aqui o Senhor mandou juntar a congregação? Não. Isso é interessante. Por quê? Por que o Senhor não mandou juntar a congregação aqui? Porque ainda não havia sido estabelecido o tabernáculo, ainda não havia sido feita a aliança. Então ainda não eram congregação do Senhor. Então ajuntou os anciãos, porque é assim que qualquer comunidade se ajunta, com seus líderes. Ajunta os anciãos e leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio. Esse bordão aqui é o mesmo que nós lemos agora mesmo? Não. Aquele lá está diante do Senhor. Esse aqui é o bordão de Moisés com que ele feriu o rio. Lembra que o rio virou sangue? Depois feriu o mar e o mar abriu? Deus mandou pegar esse. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. E você vai falar para a rocha? Vai falar para a rocha? Não, você vai ferir a rocha. Ok? Vai pegar o seu bordão e vai bater na rocha. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Uma outra figura que está ausente aqui. Quem é que não aparece aqui, que vai aparecer na segunda vez? Arão. Por que Arão não aparece aqui? Porque Arão era o sumo sacerdote. E ele não tinha sido ungido um sacerdote. Não havia ainda sumo sacerdote. Ok? Então, essa primeira ocasião aqui aponta para a lei. A segunda ocasião aponta para graça. Por que a lei? Porque no tempo da lei, Jesus veio e ele viveu debaixo da lei. E na lei, ele foi ferido no Calvário. Jesus é a rocha, ele é a pedra, ele é que foi ferido. E dele sai a água para matar a nossa sede. O bordão que feriu o Senhor é o bordão da lei. Toda a condenação da lei, toda a exigência justa da lei de Deus. Porque a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é boa. A lei do Senhor não é má. Nós é que não podemos ficar debaixo dessa lei porque nós não somos capazes de cumpri-la. Mas a lei é maravilhosa. E Jesus cumpriu todas as exigências da lei, inclusive as exigências de juízo e de condenação. Ele sofreu tudo. Ele cumpriu, por um lado, praticando. Por outro lado, ele sofreu a condenação que era devida a nós. Então, ele sofreu, ele foi a rocha ferida. A Bíblia fala que lá na cruz, um soldado colocou uma lança do lado. E do seu lado saiu água e sangue. Por que saiu água e sangue? Porque ali ele era a rocha
ferida. O sangue é para nossa redenção, a água é para gerar vida. Ok? Então ali está a rocha que nos dá vida. Pelo sangue nós somos comprados, pelo sangue nós somos purificados, lavados. Mas pela água que sai da rocha, agora vai ter águas vivas brotando do nosso interior. Tudo isso é o Senhor. Ali na cruz, Ele era a rocha viva. Amém, meus irmãos? Então vamos agora compreender o que aconteceu nesses eventos. Primeira coisa que Deus falou para Moisés: pega o bordão. Então na primeira vez, o Senhor mandou que Moisés tomasse o bordão, o mesmo bordão que ele tinha ferido o mar, porque esse é o bordão do julgamento, é o bordão da lei. O primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue, porque é isso que a lei pode fazer. A lei não tem poder de dar vida, ela só tem poder de mostrar a morte. O primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Ou seja, o Senhor veio para dar vida. Amém, meus irmãos? Então, 40 anos antes, Deus tinha mandado que a rocha fosse ferida. Mas agora, na segunda ocasião, Deus mandou apenas que se falasse a rocha. Por quê? Porque a rocha que é Cristo só pode ser ferida uma única vez. Não pode e nunca jamais será ferida novamente. Aí você fala: pastor, mas então quem foi ferido ali? Daqui a pouco nós vamos ver. Então, na primeira vez, o Senhor mandou que Moisés pegasse o bordão que ele tinha usado para abrir o mar vermelho. Mas agora ele mandou buscar o bordão que estava diante dele, está no verso 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor. Muito bem, que bordão é esse que estava diante do Senhor? Então você lembra, em uma das nossas aulas aqui, agora não me lembro qual, eu contei para você a história da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Quantos se lembram disso? Então, isso está lá em Números capítulo 17. Esse pessoal se levantou contra a autoridade de Arão. Eles estavam querendo se relacionar com Deus sem precisar do sumo sacerdote. Presta atenção, essa é a verdadeira rebelião. É aquele homem que deseja chegar a Deus sem precisar do sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé. Ele disse: ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Não tem jeito de ninguém ir diretamente a Deus. Você precisa do sumo sacerdote representando diante dele. Quando você quer ir e quer abrir mão da obra do sumo sacerdote, você não tem acesso. Ok? Por isso que a terra se abre e o inferno recebe. Porque é impossível chegar sem um sumo sacerdote. Eles questionaram o sumo sacerdote. Em outras palavras, eles questionaram a escolha divina. Deus então resolve encerrar a questão. E o Senhor então fala o quê para Moisés? Pega 12 varas de amendoeira. Limpa essas varas, corta. E em cada vara, na presença dos anciãos, você escreve o nome de uma tribo. E na vara da tribo de Levi, escreve o nome de Arão. E você vai colocar essas 12 varas lá no Santo dos Santos, na presença do Senhor. E no outro dia, o Senhor diz: eu vou dizer quem é que de fato é escolhido. A Bíblia fala então, que no outro dia, Moisés foi lá pegar a vara, as 12 varas. E ele chegou junto com os anciãos, mostrou a vara de cada um. Quando pegou a vara de Arão tinha florescido durante a noite. Isso aponta para quê, filho? Vida que nasce da morte. Aquele que estava seco, cortado, parecia sem vida, 3 dias depois estava florescendo e dando brotos. Aquele bordão, em última análise, aponta para Cristo. Ok? Mas, no aspecto de princípio espiritual, também aponta para o selo da escolha divina. O selo da escolha de Deus é sempre vida. O selo, vida. Vida de ressurreição. Vida que não poderia acontecer de outra maneira. Entende? Entende que aquela vara não tinha outro meio de florescer e dar brotos, se não fosse pela vida sobrenatural de Deus. Não era vida natural, era vida divina. Ok? Então, aquele bordão, ele aponta para Cristo. Você tem então 2 bordões. Você tem um bordão na mão de Moisés, que foi usado para ferir a rocha a primeira vez. Mas agora você tem um novo bordão. Esse bordão é o bordão de Arão, porque é do sumo sacerdote. Esse bordão, o Senhor fala o que para Moisés? Guarda ele no Santo dos Santos. Nós sabemos que na verdade estava dentro da arca da aliança.
Era guardado na Arca da Aliança, junto com a urna contendo o maná e as tábuas da lei. Estava lá dentro da arca. Quando Deus fala, pega o bordão que está na presença do Senhor, é para pegar esse bordão de Arão. Era outro, que é o que simboliza vida. O de Moisés representa condenação. É a lei. No entanto, Moisés naquele dia resolveu pegar outro, o dele mesmo. Então foi esse bordão que Deus mandou que Moisés levasse. Não é o bordão da lei, na verdade é o bordão da graça. Por quê? Porque fala de vida de ressurreição. E você sabe, em Israel, depois do inverno, a primeira árvore a dar folhas e a florescer é a amendoeira. Por isso a amendoeira simboliza ressurreição. Mesmo na cultura judaica, simboliza ressurreição, porque é a primeira a se levantar. Então, o verdadeiro líder, o verdadeiro ministério escolhido por Deus, sempre deve liberar vida. Se não há vida sendo liberada, não tem o selo da aprovação divina. Não é uma questão de fazer coisas, não é uma questão de ter obras. É uma questão que, quando você está à frente, a sua liderança, o seu ensino, a sua palavra, libera vida. Ao testificar de vida, ao testificar no coração de quem recebe que está sendo nutrido e suprido com vida, se isso está existindo, é um ministério da nova aliança, é de ressurreição. Mas se em vez disso é um ministério apenas de condenação, de exortações às vezes duras, muitas vezes até cruéis, que abate em vez de levantar, que não significa na verdade que está falando mentiras, está falando verdade, mas está falando verdade baseada no Velho Testamento, na velha aliança, na condenação. Presta atenção, a vara é seca, não tem o selo de Deus. A vida de Deus não flui através disso. Isso tem que ser para nós advertência. Não é para você julgar outros, é para você avaliar a si mesmo. Como é que você está liderando na casa de Deus? Quantos dizem amém? Então a vontade de Deus é que nós apenas falemos. Você vê, a quarta coisa que o Senhor falou para Moisés, você vai falar para a rocha, você não vai ferir. Só que em vez de falar, o que Moisés fez? Pela segunda vez, feriu a rocha. Aí você vai dizer, pastor, Cristo não pode ser ferido, porque ele já é Cristo ressurreto. Se ele tinha sido ferido a primeira vez, apontando para o Calvário, então qual é a rocha que está sendo ferida agora? Então lembra de eu contar para você que no Novo Testamento, quando Paulo se refere à igreja, ele mistura igreja com Cristo. Entende? Por que ele mistura? Porque Cristo é o cabeça, mas a igreja é o seu corpo. Então hoje, quando nós tocamos no corpo, nós estamos também tocando em Cristo. Você não pode ferir o cabeça, mas você pode ferir a rocha que é a igreja. Ainda é possível bater na igreja. Ainda é possível liderar com o bordão da lei, descendo o sarrafo nos irmãos. Essa é a verdade. E muita gente acredita que esse é o verdadeiro ministério. Muita gente vê esses pregadores na internet e acredita que essa é a verdadeira forma de edificação. Entende? Vão ter problemas. Vão ter problemas. E é uma coisa séria, por quê? A Bíblia fala que Moisés feriu. Saiu água, irmãos? Saiu. Existe alguma glória na velha aliança, está me entendendo? 1 Coríntios 3 diz que existe uma glória ainda na condenação da velha aliança, mas é uma glória desvanecente, não permanece. Em outras palavras, na hora que você bate, até parece que tem alguma glória, porque a pessoa chora muito, mas não perdura, não dura. Mas é diferente na graça. Quando você alimenta, você supre com o amor demonstrado na cruz. Aquele amor, a princípio, parece que nem está fazendo efeito. Mas quanto mais você come, mais transformado de glória em glória você é. Essa é a verdade da nova aliança. Entende? Então hoje você pode às vezes dizer, pastor, você fala isso, mas eu conheço aquele pastor lá muito duro, mas quando ele desce o porrete, o povo chora e se quebranta. Sim, Deus é bom. Deus tem um compromisso com o seu povo, mas ele não vai ter o líder por inocente. Por quê? Deus não iria deixar o povo morrer de sede por causa de um erro de Moisés. Concorda comigo? Por que o povo iria morrer de sede por causa de um erro do líder?
Moisés equivocou e o povo agora vai morrer de sede? Não, o Senhor tem um compromisso com a sua congregação, com a sua família, com o seu povo. Você está com sede? A água virá. Se o líder serviu a água de maneira errada, esse é um outro problema que Deus vai resolver depois em casa. Naquele dia, o povo bebeu água, mas bebeu debaixo de condenação. Deus não quer que você beba água debaixo de condenação. Deus quer que você, ao beber a água, sinta a sua generosidade e a sua graça sobre a sua vida. É muito ruim quando os irmãos recebem a bênção, mas a bênção vem com um ambiente pesado junto. A bênção vem com um ambiente carregado junto. Por quê? Porque sempre tem aquela postura de vocês são um povo terrível, vocês são um povo endurecido, vocês são um povo rebelde. Aí você sempre está recebendo de Deus com a sensação, eu sou uma miséria mesmo. Não tem jeito de mudar. É uma sensação horrorosa. Deus não quer que você sente a mesa desconfortável. Deus te convida para a mesa. Ele te serve o pão e o cálice. E quer que você desfrute com alegria. Então, na sua presença tem que ter plenitude de vida e de alegria. Quantos dizem amém sobre isso? Quando Moisés feriu a rocha, ele chamou o povo de rebelde. Deus não mandou ele falar que o povo era rebelde. Deus não falou nada para ele exortar o povo. Moisés quis fazer por conta própria. Na verdade, o povo sabia que tinha pecado, mas Moisés preferiu condenar o povo. Quando você prefere condenar a igreja, você está ferindo o corpo de Cristo, está tocando na rocha, está ferindo a rocha. Me perdoe. Quando você prefere dizer palavras de condenação, você está usando o bordão da lei, em vez de levar o bordão que está na presença de Deus, que é a graça. Escolhe o bordão certo. No verso 11 diz, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, e saíram muitas águas. Então Deus tinha mandado que ele usasse o bordão da graça, mas ele vem com a lei e fere 2 vezes. Hoje você tem a opção de usar lei ou graça. Você tem a opção de ministrar que o crente é amado ou que o crente é condenado. Você pode escolher o que você quer fazer, mas eu recomendo que você faça a vontade de Deus. Pastor, mas eu tenho visto gente condenando e a igreja dele é grande. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que deve ser mesmo. Eu até acho estranho, porque às vezes tem alguma coisa que parece meio anormal na cabeça de alguns irmãos. Vamos ser francos. É que tem gente que parece que acha que ele só é abençoado se ele levar uma bordoada boa. Se ele for no culto e o pastor descer o porrete nele, ele sente um prazer mórbido ali, um negócio. Isso na psicologia dizem que é doença. Sabe quando você gosta de apanhar? Não sei como é essa doença, você deve saber. Entende? Tem até essa piadinha pentecostal, né? Depois que você ouve o pastor te dar uma dura, você fala, bate papai. Ele acha que esse é o relacionamento afetivo. Esse é o relacionamento de amor. Não é. Na nova aliança nós não batemos na rocha. Pastor, mas não há correção na nova aliança? Não há disciplina mais na igreja? Agora o povo vai ficar todo solto, desenfreado, pode fazer o que quiser? O que é isso? Está achando que é o que também? É casa de Deus, tem que ter seriedade. Eu sei. Mas a disciplina nunca é condenando. Ok? Nunca é condenando. Há disciplina. Ok? Mas vou dizer para você, a melhor disciplina é lembrá-lo quem ele é. Eu sempre ensino isso aqui em Goiânia para os irmãos, eu administrei isso na escola videira. A melhor disciplina é lembrar a pessoa quem ele é. Então você não vai dizer para ele, você é um mentiroso. Você vai dizer para ele, você é filho de Deus. Filhos de Deus não mentem. Você entendeu a diferença? Você não vai dizer para ele, você é um adúltero, você é um impuro. Não, você vai dizer para ele o quê? Você agora é filho do rei. Filho do rei são nobres, não prostituem, não adulteram, não são desleais. Você vai andar de acordo com a sua identidade. Você é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Então você é templo do Espírito Santo. Lembre a pessoa o que ela é. Quanto mais você lembra a identidade, reforça a identidade, mais na nova aliança você está. E acredite, isso também é exortação. Agora, o próprio Deus também nos disciplina, mas Ele não nos disciplina mandando pragas.
mandando doenças, porque isso seria uma contradição, porque Jesus levou minhas maldições e agora Deus manda maldição sobre mim? Isso não faz o menor sentido. Gálatas 3,13 diz que ele já se fez maldição no meu lugar. Então a disciplina de Deus, filho, nunca é maldições, pragas, doenças, acidentes. Pastor, o que é disciplina? Eu vou te falar minha opinião, mas não faz parte da nossa matéria, mas eu vou falar assim mesmo. Primeiro, Deus disciplina com a palavra, sempre. Deus vai liberar a palavra na sua vida. Entende? E acredite, quando é palavra de Deus mesmo, o negócio bate em você, que você sente o peso. Lembra que eu te contei o dia que a irmãzinha falou, quando eu disse para ela que aquilo não era o mover que nós queríamos? Lembra de eu contar isso? E ela, a irmãzinha virou e falou, como assim o que nós queremos? O mover é dele, não é seu. Você não escolhe mover. Você só entra na chuva. Na hora que ela falou, eu sabia a palavra de Deus. Aquilo foi disciplina? Foi porque você entala, você não consegue nem responder. Eu falei, eita, aleluia. Você fica um pouco constrangido, um pouco envergonhado, você não sabe por que você falou aquela bobagem. Você fala, uma bobagem tão grande, por que eu fui falar isso? Isso é disciplina. Eu vou te contar a segunda maneira como Deus disciplina você. Deus coloca alguém perto de você. Vou te contar uma história. Quando o diabo quer te atacar, ele põe alguém perto de você. Quando Deus quer te abençoar, ele põe alguém perto de você. Sempre vai ter alguém perto de você. Quando Deus quer te disciplinar, ele põe alguém também perto de você, que vai te ralar muito. Entendeu? Então pode ter certeza, que tem gente perto de você que te foi enviado por um propósito santo. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Uma quarta coisa que Deus faz, Deus traz luz. Deus é luz. Então, Deus não tem interesse de deixar nada guardado nem escondido. Se você se recusa a mudar, Deus fala, então vamos compartilhar. É assim que Deus faz. E a luz, ela tem um poder, ela é pecamicida, mata pecado. Quando a luz vem, começa a secar tudo. Porque pecado é um negócio tão nojento que só cresce no escuro, ele parece um lodo. Você tem que estar meio escuro, meio úmido ali, escondido, aí o pecado cresce. Mas quando você abre a cortina, a luz entra, aquele negócio vai secando rapidamente, porque a luz de Deus seca o pecado. O Senhor nos ajude, aleluia. Então, não importa a dificuldade nem o problema, o Senhor quer que nós falemos a rocha e não que nós batamos na rocha. E presta atenção, você também é rocha. Porque você também é corpo de Cristo. Então para de bater em você mesmo. Porque tem irmão que acredita que se relacionar com Deus assim é humilde. Ah, eu não sou nada, eu não presto, eu não sou coisa alguma, eu sou desprezível. Ele acha que ficar falando isso diante de Deus é piedoso. Não é, você está batendo na rocha. Você está batendo na rocha. Entende? Isso é apenas carne com aparência de piedade. Isso é apenas a carne querendo merecer alguma coisa. Algum tipo de elogio divino, mas não há. Então, a coisa mais humilde que você pode fazer diante de Deus é concordar com o que Deus diz a seu respeito. Mesmo que você tenha acabado de pecar, eu sou justiça de Deus em Cristo. Mesmo debaixo de condenação, o sangue de Jesus me lava de todo o pecado. Mesmo debaixo de todo o ataque do diabo na sua mente, eu sou amado, o amor de Deus não muda, o amor dele é o mesmo, permanece ontem e hoje, eu continuo sendo amado. Quando você permanece, está fazendo a coisa mais humilde que você pode fazer, concordando com Deus. Mas alguns, em vez de fazer isso, ficam se martirizando. Entendeu? Então tinha aqueles monges, que ficavam se autoflagelando. E tem muitos crentes que fazem isso, mas não com o chicote. Eles fazem isso com a sua própria boca. Falando, batendo na rocha. Pare hoje de fazer isso em nome de Jesus. Não faça com você, não faça com mais ninguém. Amém? Então naquele dia o povo sentou-se à mesa e participou da mesa do Senhor. Estou usando a expressão do Novo Testamento, debaixo de condenação. Isso é uma completa contradição. Em muitas igrejas até hoje, dia de ceia é dia de sentar na mesa para sofrer condenação. Não é da vontade de Deus que os seus filhos sentem com Ele debaixo de condenação. Por que eu digo isso? Porque em muitas igrejas, dia de ceia ainda é dia de autoanálise, de introspecção e condenação. As perguntas que vêm é, será que você é digno? Será que você tem condições? Será que Deus ainda está com você? Será que você ainda está com Deus? E você então, todo domingo que tem a ceia, ao invés de você vir para a mesa alegre,
você fique com receio. Isso é uma contradição, porque nós vamos sentar à mesa do Rei no céu um dia. E a vontade do Pai é que o seu coração esteja lá, que você fique ansiando por esse dia lá. Mas se os dias daqui para você são dias de peso, quem vai querer estar naqueles dias lá? Vocês estão compreendendo até aqui? Segunda coisa que o Senhor falou para Moisés foi: toma a Arão. Então, Arão é o nosso sumo sacerdote. Amém? O Senhor Jesus foi condenado pela lei de Deus, para que você agora tivesse acesso aos rios de água viva. A vontade de Deus é que você apresente para a sua célula, o seu grupo, a sua equipe, sua congregação, todo o tempo que eles têm um representante, e que Deus trata com o representante ao invés de tratar com você. O seu representante é aquele que está ali como se fosse você diante de Deus. É isso que Deus estabeleceu, é isso que o sumo sacerdote é. Então, se o seu representante é aceito, você é aceito também. Se o seu representante é abençoado, você é abençoado também. Se o seu representante é amado, você é amado também. Tudo que diz respeito a ele, vai dizer respeito a você. Ele só quer ser o seu representante. Você só tem que, pela fé, elegê-lo seu representante. E então, tudo que diz respeito a ele, vai dizer respeito a você também. Quando isso acontece, quando você entende o princípio do sumo sacerdote, do representante, você para de olhar para você e passa a olhar para Cristo. Porque já não tem mais nada a ver com você. A questão não é você, a questão não é o quão santo eu sou, é o quão santo é o meu representante. A questão não é mais o quão bom eu sou, mas é o quão bom é o meu representante. Então o meu representante é aquele que vai cumprir as condições diante de Deus por mim, no meu lugar. Eu mesmo não posso, ele vai fazer por mim. Mas Deus se alegra em ter o representante por você. Deus estabeleceu desde o começo, ninguém vai diretamente diante dele. Ninguém vai, no Velho Testamento, ninguém ia diretamente diante de Deus. Ok? Qualquer um que fosse no tabernáculo ou no templo, ele só poderia adorar a Deus por meio do sacerdócio. Não podia ir diretamente. Aí você chega na nova aliança, Jesus disse: ninguém agora vai ao Pai senão por mim. Ele está dizendo o quê? Eu sou o novo sumo sacerdote. Ele não era da tribo de Levi, mas ele é sumo sacerdote de uma ordem ainda mais antiga, superior. A Bíblia fala que ele é da ordem de Melquisedeque. Ok? Porque ele é rei e sacerdote. No Velho Testamento o sacerdote não podia ser rei, e o rei não podia ser sacerdote. Mas Melquisedeque era rei e sacerdote. Aí o Senhor vem então, nosso sumo sacerdote, ele não é só sacerdote, ele é rei também. E tudo que diz respeito a ele, diz respeito a nós. Por isso que lá em Apocalipse diz que nós também fomos constituídos o quê? Reis e sacerdotes. Por quê? Por causa do seu representante. Tudo que ele é, você também é. Amém, meus irmãos? Na primeira vez que Deus mandou Moisés, e na primeira vez ele tinha que ferir a rocha, Arão não estava lá. Por quê? Porque ainda não havia sumo sacerdote. Cristo não havia morrido. Na primeira vez, na verdade, é a morte do Senhor. Mas depois da sua ressurreição, agora tem um sumo sacerdote. Porque a primeira coisa que ele faz é levar o seu sangue diante de Deus. Então, por isso que na primeira vez não tem. Você percebe como a alegoria, a figura, a ilustração bíblica, ela é sempre perfeita. Desde que você veja Cristo. Desde que Cristo seja a chave hermenêutica, a chave da interpretação. Se você vê Cristo, você vai entender toda a palavra. Mas quem ignora Cristo, a palavra está fechada para ele. Está fechado, ele não consegue entender coisa nenhuma, não importa o tanto de cultura que ele tem. As coisas do céu só podem ser recebidas no Espírito por meio de Cristo. Então o sumo sacerdote, ele é um símbolo da graça de Deus. Por que é um símbolo da graça de Deus? Deveríamos meditar mais a respeito do sumo sacerdote e de tudo que ele representa, suas roupas, suas obras, seus ofícios, porque é muita graça, porque é alguém fazendo tudo por você. Você não tem que fazer absolutamente nada, só elegê-lo seu representante. Uma vez que ele é seu representante, acabou. Ele vai ser o seu advogado diante do juiz, ele vai resolver tudo no seu nome. Você deu uma procuração para ele, e a partir de agora, ele é como se fosse você. E tudo que ele diz é como se fosse você dizendo diante de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Só que Cristo é plenamente aceito. Ele cumpre completamente a todas as exigências divinas.
Por isso você pode ter segurança eterna. No Velho Testamento tinha sumo sacerdote? Tinha. E funcionava do mesmo jeito. Qual que era a questão? No Velho Testamento, quando o sumo sacerdote era gente boa, o povo ficava feliz. Por quê? Porque se ele fosse um bom sumo sacerdote, então eles seriam aceitos diante de Deus. Mas o sumo sacerdote só podia ser da linhagem de Arão, ok? Não podia ser de outra família. Então o que acontecia é que aquele bom sumo sacerdote uma hora morria. E o povo ficava olhando para o filho dele que vinha. E o filho não era tão fiel como o pai. E eles então tremiam por dentro, porque todos eles dependiam do representante. Do representante. Já falei para os irmãos isso. Isso não está na Bíblia, é importante dizer, mas isso faz parte da história judaica. Isso de fato aconteceu. O povo, os sacerdotes, eles tinham tanto medo da presença de Deus, que no dia da expiação, que era um dia no ano, quando o pecado da nação era expiado, era apagado, uma vez por ano, eles faziam esse sacrifício. Então era um negócio tão sério, que durante a noite, os outros sacerdotes ficavam junto com o sumo sacerdote para ele não dormir, para não correr o risco dele sonhar, e do sonho ele cometer algum pecado. Então nem dormir podia. E eles eram tão assustados, já contei isso para você, que ele entrava com uma corda na cintura. Isso não está na Bíblia, isso não foi Deus que falou. Isso foi a conclusão que eles foram chegando no decorrer da história, ok? E então ele entrava lá. Por que tinha uma corda? Porque se porventura ele entrasse e tivesse em pecado, ele seria morto diante de Deus. Mas quem iria buscá-lo? Quem iria resgatá-lo? Então eles tiveram a ideia de colocar uma corda que eles puxavam ele de volta. Obviamente não há registro, né, de que ninguém tenha morrido nessas circunstâncias, mas eles levavam muito a sério. Então o princípio do representante está presente em toda a Bíblia. Deus definiu que tudo seria feito pelo representante. Por isso Adão nos representou no Éden. O pecado dele, portanto, foi o seu pecado. Mas Cristo agora nos representa no Calvário. A morte dele foi a sua morte. A vida dele agora é a sua vida. A justiça dele agora é a sua justiça. Você escolhe o seu representante. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo depende dele. A Bíblia fala que Davi e Golias. Quem foi que propôs o representante ali? Foram os filisteus. Disseram, para que morrer tanta gente? Escolhe um de Israel e um nosso. 2 guerreiros vão lutar. Quem vencer, representa a nação toda. Então ninguém questionou, Deus também não questionou. Por que não? Porque Deus é que já havia estabelecido o princípio do representante. Portanto, naquele dia, quando Davi derrubou Golias, foi Davi que derrubou, mas a vitória foi da nação toda. Porque Davi era apenas o representante. Está escrito lá. Então eu quero dizer para você que foi Jesus que morreu na cruz, não foi você. Mas a vitória dele foi a nossa vitória. Porque ele era o nosso representante. Então por isso que Paulo diz, você pode se gloriar diante do diabo. Se gloriar, é aquela coisa do lá, entendeu? É isso que é se gloriar. Entendeu? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Lá. É isso que Paulo está dizendo. Agora, não tem nada a ver com Paulo, nem comigo, nem com você. É que o nosso representante resolveu a questão. Só que a vitória dele torna-se a nossa vitória. Amém? Nossa vitória. Cristo é o nosso representante. Terceira coisa, Deus falou para Moisés, reúne a congregação. Da primeira vez mandou levar os anciãos de Israel, mas agora mandou levar a congregação. Por quê? Porque na primeira vez, quando Jesus morreu, não tinha igreja. Mas depois que ele ressuscitou e tornou-se agora a rocha ressurreta, agora tem igreja. Então chama a congregação. Porque o Deus tem para fazer, ele vai fazer com a sua congregação. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então no Velho Testamento havia uma classe separada, mas agora nós somos todos uma nação de sacerdotes, uma congregação de sacerdotes. Aleluia. Na primeira ocasião, Arão também não tinha sido ungido. Portanto, não era sumo sacerdote, não havia, mas agora Arão é sumo sacerdote. Mesma coisa acontece com o Senhor Jesus. Da primeira vez, quando ele morreu no Calvário, ele ainda não era sumo sacerdote. Ele tornou-se quando ele ressuscitou. Porque agora ele tem o sangue para apresentar, para fazer eterna redenção. Amém? A rocha é Cristo. 1 Coríntios 10:4 diz, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era
É interessante que aí diz que a pedra o seguia. Isso é um negócio miraculoso. Eu creio nisso. Eu não discuto com Paulo, não. Se Paulo diz que tinha uma pedra seguindo o povo, eu acho que tinha uma pedra seguindo o povo. Então você está acostumado a pensar na nuvem, né? A nuvem que seguia, está acostumado a pensar na coluna de fogo à noite, mas Paulo diz que tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Todo lugar que eles paravam, tinha uma pedra. E Paulo diz, essa pedra era Cristo. Ok? Posso estar exagerando, mas é o que está escrito. Entendeu? Eu não tenho dificuldade nenhuma de crer, porque eu acho que uma coluna de fogo seguindo alguém no deserto é mais difícil de crer. Ok? Uma coluna de fogo seguindo o pessoal no deserto é muito mais difícil de crer. Então eu creio também que tinha uma rocha que o seguia, e essa pedra era Cristo. Aleluia. O Senhor é tão bom. Então, o Senhor permite que cheguemos a situações extremas. E quando isso acontece, qual que é a ordem do Senhor? Fale a rocha. Fale a rocha. Presta atenção. Qual que é a grande diferença agora que eu vou colocar para você entre lei e graça? Vou te dizer agora. Lei é o seguinte: cumpre esse mandamento, obedece esse mandamento, que você é abençoado. Então, a lei é baseada em obras. Você tem que fazer algo. Faz que você recebe. A nova aliança não. A nova aliança é baseada apenas em quê? Na obra de Cristo. Cristo está te dizendo, eu já fiz por você. Eu já obedeci no seu lugar. A única coisa que eu quero de você agora é que você creia. Creia. Então presta atenção. A velha aliança é baseada em obras. Você tem que fazer algo, obedecer. A nova aliança é baseada em fé. Está entendendo? Muito bem. No Velho Testamento, essa atitude de obras, né, de fazer, ela não exige fé, porque é obra humana. Mas o Novo Testamento exige fé. E aí Paulo diz que a maneira como a fé se expressa é falando. Então preste atenção. Na velha aliança, tudo que procede da lei exige esforço. Tudo que é da nova aliança, você apenas fala. A primeira vez que a rocha foi ferida pelo bordão da lei. Foi uma obra, foi feito. Mas na segunda vez, a rocha já tinha ressuscitado. É nova aliança. Deus falou o que para Moisés? Não tem que fazer mais nada. Você tem apenas que chegar e falar para a rocha: dá água. Dá água. Manda água. Só fala para a rocha. Porque na nova aliança, eu criei, por isso que falei. Na nova aliança é tudo pela fala. Você apenas fala. Você apenas declara. Você apenas proclama. Você apenas profetiza. Você apenas pede. Você apenas fala. Entendeu? É a coisa mais simples que existe no universo. Não tem nada mais elementar do que falar. Não envolve esforço nenhum. É só água. O que você quer? Água. O que você está falando? Água. Fala mais alto? Só. Só. Não há obra envolvida. Não há mérito envolvido. Essa é a ordem do Senhor. Fala para a rocha. Está precisando de alguma coisa? Fala para a rocha. Agora, no contexto da vida da igreja, a igreja também é a rocha. Por isso o Senhor estabeleceu que na vida da igreja, tudo é por meio da pregação. Tudo é pela pregação. Mas não é a pregação da lei. É tudo pelo falar. Você quer que a sua igreja mude? Fale para a rocha. Você quer que a igreja cresça? Fale a rocha. Você quer que os irmãos respondam? Fale a rocha. Quanto mais você falar a rocha, mais água vai fluir dela. Entende? Mas é um falar espiritual. É um falar da nova aliança. É um falar que vem acompanhado do bordão. Porque sabe o que é interessante? O bordão, ele não é usado para nada. Deus só mandou pegar ele. Não mandou usar ele para nada. Isso significa que Moisés ia chegar lá com um negócio cheio de florzinha. Acho que ele não gostou das florzinhas, deve ser isso. Ia pegar um negócio, porque o dele é meio másculo, né? O dele, o bordão da lei, é um negócio meio brabo, é violento, é de gente muito bruta. Todo pastor da lei é meio bruto, você percebeu isso? Porque ele é muito macho. Agora, quando você fala da graça, eles não falam que é uma coisa assim, muito light, muito água, muito sorvete, muito doce de leite. Então, por quê? Porque o bordão da graça é cheio de florzinha. É todo florido.
E Moisés falou, eu tenho 120 anos, não vou carregar isso, eu vou bater com o meu mesmo. Mas o Senhor queria só que ele chegasse com o bordão e falasse para a rocha, dá-nos água. Só isso. Ele só tinha que mostrar. A respeito da graça, não há nada para você fazer, a não ser você mostrar. Entende? Mostrar, eu estou debaixo dessa graça. Eu sou suprido nessa graça. Isso é uma coisa tão maravilhosa. Não é verdade, irmãos? Por que eu coloquei essa palavra como uma parte importante para o nosso espírito de liderança? Liderança espiritual. É que a verdadeira liderança não bate, fala. A verdadeira liderança faz tudo pela fala. Porque ela crê. O verdadeiro líder tem a palavra. O verdadeiro líder vai usar o bordão certo da nova aliança. O verdadeiro líder não vai condenar o povo. O verdadeiro líder vai servir a mesa e o povo vai comer com alegria na presença de Deus. E não debaixo de condenação. Hoje tem muita gente sofrendo. Sofrendo por quê? Porque tem muito líder batendo. Não falam, mas batem. E outra coisa, muitas vezes o Senhor nem quer que nós falemos ao povo. Quer que nós falemos à rocha que é Cristo. Fala mais com Cristo às vezes e fala menos com as pessoas. Entende? Fala mais com a rocha, porque se você falar com a rocha, vai ter água transbordando. Mas mesmo tendo agido errado, Deus honrou Moisés e a água saiu da rocha. Então você sabe, Deus tem um compromisso com seus líderes e Deus tem um compromisso com o seu povo. Então Deus não vai te largar na chapada, até quando você pisa na bola. Deus não te larga na chapada. O Senhor é bom com você. Mas há disciplina. Mas a água para matar a sede virá. Por isso, preste atenção. Leia esse PowerPoint com muito cuidado. Nem sempre resultado é sinal de aprovação. Nem sempre água sair da rocha significa que você agiu certo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Preste atenção no que eu vou te dizer. Quem é aprovado tem resultado. Lembra que eu te falei do selo? Quem é aprovado tem resultado. Mas nem todos os que têm resultado têm o selo. Isso envolve discernimento espiritual. Porque se você for olhar aí fora, tem muita gente que tem muitos resultados. Não olhe só isso. Está me ouvindo? Não olhe só isso. Há muitos resultados. Em teu nome não expelimos demônio. Em teu nome não falamos novas línguas. Em teu nome não profetizamos. Em teu nome não curamos enfermos. O Senhor vai dizer o que para eles? Não sei quem é você. Quem é você? Não te conheço. E, no entanto, eles tinham o quê? Resultados. Eles tinham resultados, ok? Então, não é esse tipo de resultado que nós queremos o selo de Deus. Porque ainda existe muita mistura de lei com graça, condenação com perdão. Você bate e assopra o tempo inteiro, ninguém sabe direito qual que é a sua direção. Entende? É preciso definir. Eu sou ministro da nova aliança. Eu sou ministro da nova aliança. 2 Coríntios 3,9 diz que a velha aliança ainda tem alguma glória. O ministério da condenação ainda flui alguma água, mas é desvanecente. Então esses pregadores que pregam condenação ainda têm alguma glória, ok? Mas é desvanecente, está passando, é passageiro, não edificam nada permanente. Tem gente que discorda, tem gente que diz que Moisés foi disciplinado porque ele ficou irado. Mas o texto não fala que ele ficou irado. E mesmo que tenha ficado irado, ira não significa que é pecado. A palavra do Senhor diz, lá em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Ou seja, fique irado, mas cuidado, não peque. Deus fica irado, ok? Então a ira de si mesmo, ela é neutra. Ela não é boa nem má. O que nós fazemos a partir dela é uma escolha. Esse é o problema. Ok? O problema é que Moisés quis condenar o povo. Por isso, ele não pôde entrar em Canaã. Essa é uma coisa séria. Mas eu quero encerrar só dizendo para você o seguinte. Lá em Mateus 17, Jesus está em Canaã. E quem que está lá junto com ele? Moisés. Eu tenho uma doutrina minha, você pode jogar fora se você quiser. Eu creio que Moisés, ele ressuscitou. Ele não ressuscitou como Jesus, não. Ressuscitou como Lázaro. Ok? Ele virá novamente para morrer. Eu creio que Moisés é uma das duas testemunhas de Apocalipse 11, que estão diante do Senhor. Moisés e Elias. É só o que eu creio. Se você não crê, não tem problema. Ok? Por que eu creio nisso? Porque eu acho que Jesus não estava conversando com mortos. Porque se ele o fizesse, estaria pecando. A lei proíbe.
Ele conversou com Elias e Moisés. E por que nunca acharam o corpo dele? Porque eu acho que ele está vivo. Isso é o que eu penso, ok? Mas o que eu quero frisar não é isso. O que eu quero dizer para você é que mesmo quando Deus parece ser tão duro, porque Deus foi muito duro com Moisés. Moisés foi insistir com ele, e o que Deus falou para ele? Não fale comigo mais disso. Não fale mais comigo. Ou seja, não ore, não peça, não diga. Isso é muito duro, quando Deus diz isso para alguém, não tem nada mais duro do que isso. Mas até mesmo quando parece ser tão duro, você vê Moisés junto com Jesus em Canaã. Então Moisés já entrou em Canaã. Mesmo quando Deus disse que não, ele entrou. Porque em Cristo toda maldição é removida. Toda maldição é tirada. E ali está a graça de Deus, evidente. Mesmo quando Ele próprio tinha dito não, a sua graça reverte coisas eternas para o nosso bem. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe os irmãos.